Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal da Capital Global. Eu sou o Guilherme, sou advogado e fundador dessa empresa, na qual nós falamos sobre estratégias relacionadas à internacionalização. E hoje eu decidi conversar com você sobre um tema que eu considero muito importante porque, infelizmente, tem crescido aqui na internet, que é a quantidade de golpes e de fraudes online, que tem feito muitos brasileiros vítima. Aliás, esse vídeo serve de alerta para que você não acabe caindo em uma dessas fraudes, em um desses golpes. Eu fiz um vídeo aqui há um tempo atrás comentando sobre como que o marketing digital no Brasil tem sido prejudicado por golpistas. E aí eu compartilhei algumas reflexões sobre isso. Mostrei que hoje a gente vê muita venda de infoproduto ruim, com um marketing extremamente apelativo, vendendo como se fosse algo milagroso, mas do lado de dentro do infoproduto, se é que ele existe, você não recebe nada em troca, é um produto muito vago, inócuo. E isso pega mal para o marketing, mas nós vemos também uma má fé em alguns casos, inclusive não só com venda de infoprodutos, como também com venda de suplementos, que a propaganda promete que vai fazer milagre, mas na prática não faz nada disso, ou ainda de investimentos em Forex, apostas esportivas, nas quais você entra lá achando que vai ganhar dinheiro, mas o golpe não está nem em ser um cassino, afinal, isso por si só não há nada de errado. O problema é que às vezes você ganha, mas não consegue resgatar. Então aqueles ganhos, eles são só um número na tela, na prática não existiram. Pirâmides financeiras, invasão na WhatsApp das pessoas para conseguir extorquir informações, pedir dinheiro. Enfim, a gente tem visto uma era crescente disso daí. E depois que eu gravei aquele vídeo sobre, mais especificamente, o marketing digital sendo utilizado como uma ferramenta por esses golpistas, eu recebi mais informações que me fizeram perceber que esse fenômeno, ele não é apenas no Brasil. Em realidade, talvez até por conta de a internet ser algo novo no qual nós ainda, como humanidade, estamos aprendendo a lidar, aprendendo em que se pode confiar, em que não se pode, qual que é o limite da exposição que nós deveríamos ter. Talvez no futuro a gente olhe para as redes sociais e use como moderação. E ache absurdo o pessoal ser tão viciado em rede social, do mesmo modo que a gente olha para a década de 70 e 80, o pessoal fumando dentro do avião, e olha hoje achando absurdo. Talvez essa seja a perspectiva que as gerações futuras tenham em relação a redes sociais, por exemplo. Mas a verdade é que nós ainda estamos nos primeiros passos desse fenômeno, nos primeiros anos, e sabemos pouco de quais são as consequências da internet no longo prazo. E como somos, portanto, inexperientes e ingênuos até certo ponto, o fato é que, na internet, nós temos vivido uma era de ouro para muitos golpistas e que o Brasil é a terra do malandro, mas na verdade isso vai muito além das fronteiras brasileiras. E no vídeo de hoje eu vou mostrar tudo isso para vocês mais a fundo, com dados, estatísticas e outras informações que eu peguei, que eu pude pesquisar, principalmente lá dos Estados Unidos. Há algum tempo atrás, salvo engano, no ano passado, a Comissão Federal de Comércio dos Estados Unidos relatou que as perdas com fraudes lá aumentaram em 30% em relação aos períodos anteriores. Além disso, o número de relatórios sobre fraudes subiu 16,3%. E os maiores prejuízos por lá foram causados por golpes de investimento, na ocasião especialmente relacionados a criptomoedas. Não que criptomoeda por si só seja algo de golpe, mas também pegando a falta de conhecimento que muitas pessoas têm sobre esse assunto, é que nós vimos onde há menos conhecimento, maior propensão para esses golpes funcionarem e, portanto, mais golpes sendo dados. E um dado interessante é que os jovens, ali, pessoas adultos na faixa de 20 anos, são os que relatam perder dinheiro com mais frequência nesses golpes do que os mais velhos. Então, se você achava que era coisa da sua avó, que ia cair no conto lá de alguém que ligasse para ela pedindo os números do cartão de crédito, saiba que é mais provável que o jovem caia em golpes nos dias de hoje. O problema é que quando o mais velho cai, geralmente ele perde muito mais, e isso faz sentido, afinal, eles tendem a ter mais patrimônio acumulado ao longo da vida do que os mais jovens. Porém,
teoricamente eles também deveriam ser mais experientes, né? Enfim, o fato é que, seja você idoso ou jovem, todos nós estamos propensos a cair nas mãos de fraudadores se nós não tivermos senso crítico. Eu mesmo já quase caí em um golpe quando clonaram o telefone de uma clínica / academia que eu costumava frequentar. Eu achei que estava falando com eles, mas não estava, era alguém dentro do WhatsApp deles. Mas isso é outra história, eu vou deixar aqui no izinho sobre como que isso ocorreu e quais foram os aprendizados que eu pude extrair de lá para que você possa conferir o vídeo no qual eu expliquei. O fato é que nós temos vivido uma era de golpes e uma era de vícios também. A questão de aposta online tem se tornado já um problema de saúde pública no Brasil, na minha perspectiva. Para você ter uma ideia, cerca de 17% dos beneficiários do Bolsa Família de 2023 apostaram em bets online, essas apostas esportivas, e chegaram a gastar 3 bilhões de reais nessas empresas, segundo uma análise que foi divulgada recentemente. E nem olhou para todas as empresas, acho que foram 36 casas de aposta que foram avaliadas nesse estudo. Ou seja, talvez esse número seja ainda maior. E nós estamos falando aqui de pessoas que vivem de bolsa auxílio, ou seja, que tem muito pouco. Então veja que o problema não se limita a Brasil, não se limita a Estados Unidos, e não necessariamente que essas apostas esportivas sejam golpe. Porém, eu estou certo de que pelo menos parte delas são, e mesmo a outra parte que não é, ela se utiliza do mesmo mecanismo que os golpistas utilizam para tirar dinheiro de pessoas na internet. E esse é um problema que não se limita a Brasil, não se limita a Estados Unidos. Essa promessa de dinheiro fácil, os golpes, são vistos no mundo inteiro. O Reino Unido relatou que houve um grande aumento no número de golpes em 2022. Muitas dessas perdas foram originadas pela internet. E teve um jornalista que foi bastante conceituado por ter feito um livro analisando os esquemas de golpe envolvendo criptomoedas, o Zack Fox, que quando ele foi estudar esse assunto, golpes na internet, mais especificamente nesse nicho, ele achava que, olha, talvez não tenha muito o que ver, nem sei se faz sentido fazer essa investigação, talvez seja algo pequeno, sem grande impacto. Só que quando ele começou a se aprofundar mais no tema, ele percebeu que há tanta fraude nesse mercado online acontecendo que, na verdade, ele sequer conseguiria cobrir tudo, que boa parte dessas fraudes são maiores do que outras que tivemos nas décadas de 80, 90, que foram para a mídia, pirâmides financeiras, e que muito se falou sobre isso na ocasião, mas agora, em um período de ascensão de tantas fraudes semelhantes, às vezes em números muito mais elevados, tem se falado muito pouco sobre elas. Aliás, isso tem sido um problema tão crescente no Brasil que recentemente teve um canal no YouTube que divulgou um vídeo no qual ele deu um golpe no golpista para dar o troco, conseguiu obter várias informações sobre ele e o vídeo disparou. O canal do cara cresceu um monte em decorrência disso. E isso só aconteceu porque é algo que está no cotidiano das pessoas, portanto desperta o interesse delas de ter uma maior compreensão de como essas coisas funcionam. E o mais preocupante é que muitos desses golpistas sequer fazem esforço para esconder que eles estão dando golpe. A gente vê eles às vezes até se vangloriando sobre isso. Criou-se o nicho black, no qual a intenção muitas vezes é dar golpe mesmo, através de marketing digital. A gente vê gente vendendo curso online de como ter sucesso apostando na roleta. Poxa, será que isso realmente faz sentido? Será que o sujeito que vende esse curso, ele acredita que ele tem uma solução para conseguir ganhar da casa no cassino? Ou será que ele está de má fé na hora que ele cria esse produto e aí tem um monte de ingênuo lá, viciado em aposta que compra? E quando vem mercado de alta de cripto, você vai ver, esse mercado daqui a pouco vai explodir. Em conjunto com ele, vão surgir diversos esquemas de pirâmide modificados ali, mas que na base, no início, são muito semelhantes àqueles que se tinha antigamente. Só o que vai ter mudado é que vai ter uma maior aceitação social desse tipo de comportamento, que é lamentável. E aí com a ascensão de celebridades promovendo esquemas que parecem ser fraudulentos,
pessoas ficando famosas depois de terem dado golpes e às vezes sendo até endeusadas na internet, ganhando um status de malandrão, de esperto, de bem visto por parte dos brasileiros, parece que a tendência é só piorar, pelo menos durante um tempo, enquanto as pessoas não tiverem uma tomada de consciência geral. O fato é que hoje em dia é quase impossível você navegar na internet sem ser bombardeado por conteúdo que parece ser fraudulento. Mesmo que você vá nos portais de notícia teoricamente mais renomados do país, embaixo vai ter um monte de anúncio e nesses anúncios são muitas vezes matérias fraudulentas, casas de apostas que não dá para fazer resgate posteriormente, ou ainda o sujeito lá querendo vender curso para ensinar o óbvio, do tipo como conversar com o ChatGPT para ganhar R$1 milhão com ações. Esquemas ali de renda passiva, esquemas que, sinceramente, olha, não vão funcionar para a maior parte das pessoas, exceto para aquele que te vendeu o curso dizendo que como que se faz. Eu não estou falando que tudo na internet é ruim, óbvio, tem coisa boa, mas está cada vez mais difícil peneirar aquilo que presta em um mar de conteúdo raso, muitas vezes mal intencionado, na intenção de dar golpe. E aí nesse contexto que eu faço a pergunta título desse vídeo. Nós estamos na era de ouro das fraudes? Bom, eu acredito que sim, mas essa frase nem é minha, e sim do Jim Chance, um gestor de fundos de hedge muito renomado internacionalmente. Foi ele quem começou com toda essa teoria, ou pelo menos quem deu voz a ela e cunhou esse termo, era de ouro das fraudes. Segundo ele, a alta dos mercados e os estímulos pós-pandemia, com liberação de crédito, funcionaram como combustíveis para que essas fraudes crescessem nos últimos anos. E que, quando vier um período de recessão mais profunda e a água baixar, aí a gente verá quem é que está de sunga e quem é que não está. A gente verá todas essas fraudes vindo à tona. E aí ele traz dados históricos para sustentar essa ideia. E um dos exemplos é o conglomerado sueco Kruger Toll, cujas ações e títulos eram amplamente mantidos nos Estados Unidos durante a década de 20, e aí, depois da crise de 1929, percebeu-se que tudo não passava de um esquema de pirâmide. E era um esquema típico. Os títulos eram vendidos em pequenas denominações, prometiam dividendos altíssimos, chegando a mais de 20%, e pagava durante o período de crescimento do mercado, mas não era pago com o lucro da empresa, e sim com o próprio capital dos investidores. E aí veio a crise, entraram menos investidores no esquema, e foi aí que tudo ruiu. A gente teve ainda o caso da Enron e da WorldCom, cujas fraudes foram reveladas logo depois do estouro da bolha das.com. E de novo, depois da crise de 2008, vários esquemas que estavam escondidos durante o período de euforia que antecederam a crise vieram à tona. Isso para citar Estados Unidos. No Brasil a gente teve vários esquemas também, teve a questão do boi gordo, tiveram esquemas com criptomoedas, Atlas Quantum, Anubis, tudo para citar os últimos tempos. E a polícia e as autoridades raramente conseguem proteger o público antes desses golpes acontecerem. E quando surgem novas políticas, que geralmente é depois dos golpes, o estrago já está feito, e eu também sou cético que elas realmente vão combater que isso ocorra novamente, porque aumenta a burocracia, mas não combate nada. Então, o ponto que eu quero chegar, a lição que eu gostaria de trazer, a reflexão desse vídeo, é que você, como investidor, precisa ser mais vigilante em momentos de euforia de mercado. Quando todo mundo está correndo para não ficar de fora da festa, é exatamente aí que você deve manter os pés no chão e ficar atento. E eu digo isso não apenas porque o próprio ciclo de crescimento de ações de empresas no mercado funciona dessa maneira. Você deveria comprar quando todo mundo está pessimista e vender quando tudo está otimista, mas também por essa questão de golpes, porque esses últimos ciclos de mercado, e mais especificamente o de agora, parece que tem muita coisa cuja idoneidade é bastante questionável. E aí é risco de ruína. Você acha que vai ganhar dinheiro, mas não vai. Principalmente para quem investe nesses mercados mais alternativos. Investe em criptomoedas, coloca dinheiro em Forex, nesses produtos de recebíveis de música, de produtor independente, em
eucalipto em plantações de árvore na Costa Rica, eu sei lá, tem muita coisa assim que nós vemos que, olha, pode ser que sejam idôneas, mas pode ser que não. Então, é preciso que você, como investidor, fique atento. John Stuart Mill escreveu em 1867 que o pânico não destrói o capital, ele apenas revela o quanto desse capital que já havia sido destruído anteriormente por trabalhos improdutivos e fraudulentos, por maus investimentos. Fique esperto, porque as estatísticas recentes de fraudes divulgadas nos ajudam a entender o que pode acontecer quando tivermos um momento de correção no mercado. Por esse vídeo nós ficamos por aqui, espero que você tenha se atentado para essa reflexão. Um abraço e até a próxima.